Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Dias, eu sou Visual Studio ALM Ranger e ALM MVP. Sou também um dos fundadores da Lambda 3. Caso você queira entrar em contato, tem alguns canais aqui, tem o meu e-mail, o blog da empresa, meu Twitter. E com essa gravação a gente inaugura um novo canal de comunicação da Lambda 3 com a comunidade, um canal onde a gente vai publicar vídeos não só sobre a parte técnica, sobre ferramentas, mas também algumas entrevistas, enfim, algum conteúdo que seja relevante para a comunidade. A ideia é que sejam vídeos não tão longos, vídeos de aproximadamente 30 minutos, e inicialmente ele vai ficar hospedado em youtube.com/lambda3tv. Tá? Assinem o feed, visitem frequentemente. A ideia é que a gente tenha conteúdo frequente publicado nesse canal. E para a gente estrear esse canal, eu gostaria de começar a falar sobre as ferramentas de teste dentro do Visual Studio. Tem muito assunto para falar sobre esse assunto, tem muito conteúdo para ser abordado, e em 30 minutos é impossível falar sobre isso, então eu pretendo publicar mais vídeos sobre esse assunto. A quantidade exata vai depender muito do feedback de vocês. Então, assim que vocês assistirem, comentem o que gostou, o que não gostou, o que vocês gostariam de ver, tá? E a gente vai organizando as coisas aqui para tentar cobrir, se não tudo, mas grande parte do assunto de testes dentro de Visual Studio. Ok? Uma outra dica, o que a gente está falando aqui é um pedaço do que a gente ministra nos treinamentos da Lambda 3. Então, caso você queira algo mais abrangente, dá uma olhada no nosso site de treinamentos em lambda3.com.br/treinamentos. Você vai encontrar não só treinamentos sobre testes, mas sobre ALM, sobre Scrum, sobre Azure, uma série de outras coisas, tá? E detalhes sobre agenda, sobre valores, descontos, formas de pagamento, você pode encontrar no link de baixo, próximas turmas, tá? Bom, vamos começar. Antes disso, eu tenho um backlog aqui só para ter uma pequena orientação. Então a ideia é que nessa parte 1 a gente fale sobre testes de unidade, opções de geração de testes, code coverage, testes orientados a dados, enfim. Tem um backlog aqui, vamos seguindo. Para começar a falar de testes de unidade, eu já preparei uma classe aqui para a gente ter como base. Eu tenho uma solução chamada calculadora. Dentro desta solução eu tenho uma classe chamada operações básicas, que contém as 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar, dividir. Dentro do dividir eu coloquei uma validação para que não seja permitida a divisão por zero. E vamos entender como é que eu testo essa classe, tá? Então, uma das formas é criar testes de unidade. Para criar isso dentro do Visual Studio eu tenho algumas formas também, e o que eu vou demonstrar aqui é através de um wizard. Então basta eu clicar em qualquer área branca aqui da minha tela com o botão direito, selecionar a opção Create Unit Test, e ele já vai identificar para mim qual que é a minha classe, que métodos que eu tenho, e eu vou selecionar para quais métodos da minha classe eu quero gerar métodos de teste. Então vou selecionar os 4 aqui. Não quero gerar o teste para o meu construtor. E uma vez que eu selecionei aqui os meus métodos, o próximo passo é indicar em qual projeto que eles serão criados. Como eu não tenho nenhum projeto criado dentro da minha solução, eu vou pedir para ele criar um projeto novo de teste baseado em C#. E também tem um botão Settings para indicar para o wizard como que os testes serão gerados. Então aqui eu estou pedindo para que os testes, os nomes dos arquivos tenham sufixo teste, que os nomes das classes tenham sufixo teste, e a mesma coisa para os métodos. Tem outras opções aqui também para ele marcar todos os testes como inconclusivos. Significa que assim que eu gerar o meu teste e for executar, ele vai falar: olha, esse teste é inconclusivo porque eu não passei nenhum valor, nenhum parâmetro, né? Ele gerou apenas a casca. Então é mais para ele me lembrar do que eu tenho que fazer para deixar o teste pronto para ser rodado, ok? Tem algumas outras opções aqui. Caso eu esteja testando métodos privados, eu posso deixá-los visíveis. Que mais? Eu posso pedir para ele gerar já documentação nos comentários. Enfim, vamos utilizar o padrão. Vou dar um cancelar aqui, clicar em OK. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente.
Como eu estou criando um projeto novo de teste, ele já pediu um nome, vamos usar o padrão também, Test Project 1. Eu dou um OK. E ele vai começar a gerar meus métodos de teste. Legal. O que ele já fez de cara? Bom, ele criou uma pasta Solution Items com alguns arquivinhos aqui. A gente já vai ver mais para frente o que eles fazem. Ele criou meu projeto de teste, associou a referência para o meu projeto calculador, que será testado, e já criou a minha classe operações básicas de acordo com o padrão que eu defini. Então tem aqui o sufixo teste. Dentro dela, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o test context, mas o que importa para a gente nesse momento? Eu tenho um atributo test class, então a minha classe já foi decorada com esse atributo para indicar para o framework de teste, que está dentro desse namespace aqui, que essa é uma classe de teste. O que mais? Para cada método que eu selecionei no wizard, ele criou um método correspondente de teste. Então ele também já decorou o meu método de teste com esse atributo para indicar que é um método de teste. E também ele já identificou a interface dos meus métodos. Então, quais são os parâmetros de entrada, qual que é o tipo de retorno, e ele já colocou isso aqui em variáveis. Então, ele identificou que eu tenho o parâmetro x e y na minha classe somar, que ela retorna um double, já deixou meio que preparado para eu trabalhar. Que mais? E aquilo que eu comentei do inconclusivo, ele já colocou aqui no final do meu método que ele é inconclusivo, né? Isso a gente vai ver como é que funciona aqui na prática. Quando eu for rodar os meus testes através do menu Teste, Run, ao Testes in Solution, ou pelo atalho Ctrl RA, ele vai marcar os meus testes não devem funcionar, a gente está vendo aqui, e eles estão marcados como inconclusivo, justamente para me lembrar que eu tenho que colocar alguma coisa aqui, para que o teste realmente alguma coisa de fato, né? Então, vamos lá. Para somar, eu vou falar 10 mais 2, meu resultado esperado é 12, e eu vou remover essa linha. Vou fazer a mesma coisa para os outros testes, então na divisão 10 por 2 eu espero que seja 5. No de multiplicação eu vou multiplicar 2 por 3 e eu espero que seja 6. E no de subtrair eu vou 10 por 2 e eu espero que seja 8. Então, removi as linhas aqui de inconclusivo. Outra coisa importante, como que eu indico para o meu framework de teste que o resultado passou? Então, eu chamei o meu método aqui, somar, ele jogou isso numa variável actual e eu tenho o resultado esperado. Eu tenho uma classe de assert com vários métodos, a gente vai passar por vários deles, onde eu falo, olha, assert, certifique-se que seja igual o resultado esperado e o valor de retorno também do meu teste. Ele vai comparar os dois, se for igual, ele vai indicar para o meu framework de teste que passou, ok? Vamos rodar novamente através do atalho Ctrl RA. E é esperado agora que todos os testes passem. Não passou multiplicar, vamos ver por quê. Porque eu esqueci de remover a linha de inconclusivo. Se eu rodar novamente, agora sim todos devem passar. Então compilou e rodou. Legal. Eu tenho todos os testes rodando. Isso significa que a minha classe está bem testada? Não, ela significa que todos os testes que eu criei estão passando, mas eu posso precisar testá-la melhor, de repente cobrir cenários que eu não estou cobrindo hoje. E uma grande ferramenta para ajudar a identificar o que não está sendo coberto é a ferramenta de Code Coverage. Então, é uma configuração que eu faço no meu teste, aí eu começo a utilizar aqueles arquivos que foram gerados. Eu vou usar aqui o test set, o local.testSettings. Dentro desse arquivo, eu tenho aqui um menu de diagnóstico e eu tenho uma opção Code Coverage. Vamos habilitar essa opção. Eu vou falar para o meu framework qual classe que deve ser monitorada, auditada, onde que ele vai identificar o que está sendo testado ou não. Então, eu vou testar minha classe de negócio, não faz sentido testar a minha própria classe de teste. Dou um OK, Apply, Close e rodo novamente os meus testes.
Como minha janela está um pouco pequena aqui, ele não mostrou a opção. Eu venho aqui na setinha e clico no botão Show Code Coverage Results. Ele vai mostrar qual parte e qual percentual, tanto com dados, né, o percentual e o visual também, do que não foi testado dentro das DLLs que eu pedi para ele monitorar. Então, de cara, eu estou vendo que não foi testado 100%. Eu tenho que criar testes, a ideia é que eu atinja 100%, pelo menos aqui neste exemplo. Então, eu vou navegando no meu Code Coverage Results, a minha DLL, meu namespace, minha classe, e aqui eu consigo ter um detalhamento maior. Para os 3 últimos métodos, legal, ele testou, ele cobriu 100%, porém o de dividir está apenas com 60%. Então, vou dar um duplo clique aqui no dividir, e eu já vi aqui que não foi testado, e aqui ele me mostra qual linha que não foi testado. Né? Então, quando y é 0, eu lanço uma exceção, não criei um teste para lançar essa exceção, para entrar nesse caminho, então ele está me falando que eu preciso testar isso daqui, está me dando um indicador visual. Legal, sei que eu tenho que testar isso, vamos voltar para a minha classe de teste, vou criar um novo método, como é uma variação do método dividir, eu vou aproveitar para copiar o já existente, e eu vou chamá-lo de dividir por zero. Tá? Isso é importante para facilitar na manutenção que o seu método, que o nome do seu método de teste expresse o que ele vai fazer. Então, dividir por zero, ele continua passando 10 no x, meu y vai ser zero, e meu resultado esperado é uma exceção, né? Eu não quero um valor, então eu não preciso desse resultado esperado. Eu quero apenas chamar o meu método de divisão, passando um parâmetro por zero, e quero que ele me retorne uma exceção. Esse é o esperado. Não quero comparar nada também, então aqui eu espero uma exceção. Agora, como que eu indico para o meu framework que eu espero uma exceção? Né? Aqui, no caso, eu tenho algumas formas. Eu poderia colocar esse dividir dentro de um bloco try-catch, e aí, se ele entrar no catch, eu poderia falar assert.is true, ok? Ou eu posso usar um recurso mais inteligente do framework e usar um atributo expected exception. Então, eu coloco aqui expected exception e eu indico qual que é o tipo da exceção que eu estou esperando. No caso, eu coloco typeof e o tipo da exceção é divide by zero exception. Identifiquei aqui. Então, de novo, o resultado esperado para esse teste é que ele lance uma exceção. Se lançar uma exceção, é um erro, mas é um erro que eu estou esperando, então o meu teste vai funcionar. Vou compilar, Ctrl RA para rodar todos os testes de novo. Agora eu tenho 5 testes e os 5 testes passaram. Se eu olhar a minha cobertura de código, está em 100% agora. Eu posso me certificar que o método de teste também, obviamente, vai estar aqui com 100%. Legal, então agora eu posso falar que a minha classe de negócio está bem testada. Legal. Bom, a gente viu aqui um recurso Code Coverage, a gente já viu como gerar os testes de unidade também. Vamos dar uma olhada num outro recurso, que esse sim agora é novo, tá? Veio no Visual Studio 2010. Tudo que eu mostrei até agora já estava presente em outras versões do Visual Studio. No 2010, eu tenho um recurso bastante interessante, que é o Test Impact. Ele me permite monitorar através de uma modificação no meu código, quais testes foram impactados e rodar apenas os testes que foram impactados. Isso é bastante útil num cenário onde eu tenho um grande número de testes e faço alteração. Eu não tenho que rodar todo esse grande número de testes novamente. Imagina que você tem lá 10.000 testes, você alterou um if, tá? Seria interessante se o meu framework identificasse o que foi alterado, o que foi impactado e rodar apenas o que foi impactado. E é isso que a ferramenta faz para a gente. É uma mão na roda, principalmente para quem trabalha com a ideia de integração contínua, para agilizar a minha build, a minha integração contínua, deixar o mais rápido possível. Tá? Como que eu ligo esse recurso? De novo, eu venho aqui em Local Test Settings, venho aqui em Data and Diagnostics, e aqui embaixo eu tenho Test Impact. O que eu tenho que fazer? Basicamente, clicar aqui na opção para habilitá-la. De novo, Apply, Close, e
Eu vou rodar a primeira vez para ele criar uma baseline, tá? Então, eu habilitei a funcionalidade agora, ele vai criar um baseline a partir do momento que eu rodar os testes. A partir daí, ele vai começar a monitorar o impacto. Então, Ctrl RA. Ele vai demorar um pouquinho, que ele está instrumentando o meu código. Não quero atualizar o meu ReSharper. Legal, rodou. Legal. Então, eu tenho uma janela para ver o que está sendo impactado. Aqui no menu teste, na opção Windows, eu tenho o teste Impact View. O que ele está me falando aqui? Olha, você não tem nenhum teste impactado. Por quê? Eu acabei de rodar os meus testes e não fiz nenhuma alteração de negócio. Vamos fazer uma simulação agora. Eu vou lá no meu método de negócio, operações básicas, e vamos fazer uma pequena modificação aqui para simular uma alteração e ver se ele vai identificar desculpa, o que foi impactado. Então, no meu método somar, eu vou colocar um mais zero aqui para não quebrar os meus testes, mas também para ter algum tipo de modificação. Vou compilar, e só o fato de compilar, aqui no meu teste Impact View, ele já deve identificar que eu tive algum impacto. Então, ele está falando, ó, você teve um teste impactado, que é o somar teste, e esse teste ele foi impactado por uma alteração no método somar. Legal, foi exatamente isso que eu fiz, ele identificou, e agora eu posso pedir para ele rodar apenas o que foi impactado. Ele já me dá um atalho aqui, Run Tests, e se eu clicar ele vai rodar apenas o que foi impactado. Então passou, vamos ver aqui, aguardar, passou o somar, uma vez que passou, ele já zera o baseline, certo? Obviamente, como eu testei apenas um método, e o meu code coverage está ligado, ele já identificou que isso daqui, né, os outros métodos não foram testados, é esperado também, né? Se a gente olhar o índice, com certeza caiu bastante de code coverage, agora 18. E aí, assumindo que eu tenha uma build, né, que vai rodar apenas os testes impactados, eu vou ter um outro tipo de build, a gente vai falar isso num outro vídeo, que vai rodar todos os meus testes para garantir que a minha build esteja intacta. Ok? Vamos aguardar aqui ver se está tudo funcionando. Então, continua tudo funcionando, excelente. Vamos dar uma olhada num outro cenário agora, que é testes com fonte de dados. Então, vamos supor que eu queria testar o meu método somar com outras fontes de dados, com outros valores. O que eu posso fazer? Eu posso criar um arquivo. Vamos criar aqui um arquivo CSV, new, text document, e ele vai chamar, sei lá, somar.csv. Vou abrir esse arquivo no meu Notepad, vou colocar um cabeçalho, então, valor 1, valor 2 e resultado. Quando eu somar 2 com 3, meu resultado esperado é 5. Quando eu somar 5 com 7, meu resultado é 12. Quando eu somar 9 com 8, é 17. Isso aqui já é suficiente para a gente testar. Então, salvei. Volto para o meu Visual Studio. E eu vou indicar agora para o meu framework que o método somar ele não vai pegar parâmetros fixos, mas ele vai ler de uma fonte de dados externa. Como que eu faço isso? Eu acesso agora um outro arquivo aqui, que é o calculadora.vsmdi, que é o Test List Editor. Eu posso dar 2 cliques aqui, ou ele pode ser acessado também através do menu Teste, Windows, Test List Editor. É uma das formas de organizar testes dentro do Visual Studio, né? Aqui ele está falando, olha André, você tem 5 métodos de teste, mas nenhum deles está numa lista. Eu poderia criar uma lista aqui, sei lá, operações básicas ou minha lista, tá? Qualquer nome que eu quiser dar. Ok. E aí eu seleciono os meus testes, quero pegar apenas esses 2 e eu arrasto para minha lista. É só para facilitar, de repente, eu quero rodar apenas os testes dessa lista, eu marco aqui, mando rodar e ele vai rodar. Ok? Apenas para organizar. Eu vou mostrar como a gente organizar isso também numa outra janela.
Deixa eu só remover aqui, não preciso desses métodos aqui agora. Tá. Não quero essa lista, vamos excluir. E eu vou selecionar o meu método de somar que eu quero atribuir uma fonte de dados para ele. Eu clico em F4 para ver as propriedades desse meu teste. E uma das propriedades que eu tenho aqui é Data Connection String. Eu posso passar uma fonte de dados. Então, vou clicar aqui para chamar o wizard. Ele vai me perguntar qual que é a fonte de dados que eu quero passar. Bom, é um arquivo .csv. Vou seguir onde que está o meu arquivo. Eu salvei lá no meu desktop. Tenho aqui o somar CSV. Ok. Ele já vai identificar. Né? Então, eu tenho 3 colunas, valor 1, valor 2 e resultado. Já identificou os dados. Legal, é isso que eu quero mesmo. Clico em finalizar. Ele vai perguntar, você quer copiar esse arquivo para dentro do seu projeto e marcar como um item de deployment? Imagina que eu não vou rodar isso sempre na minha máquina. Eu posso ter um servidor de build, onde eu quero que esse arquivo seja, que esse arquivo vá para o meu controlador de versão, depois para o servidor de build, que o teste possa ser feito em qualquer máquina também. Então, sim, eu quero copiar isso daqui para o projeto. Marquei sim. Vou fechar as propriedades. E se a gente voltar no nosso método de teste, olha que interessante. Aqui no método somar, deixa eu achar ele aqui, ele tem um novo atributo que é o data source. A fonte de dados, aí eu tenho algumas configurações aqui. Então, o provider dessa fonte de dados é um arquivo CSV. Ele vai estar, o nome do arquivo é o somar.csv. Aqui tem a forma de acesso sequencial. E ele é um método de teste. Legal. Só que eu ainda continuo com os dados fixos. Né? Então, o meu x sempre vai valer 10 e o meu y sempre vai valer 2. Eu tenho que ter uma forma de buscar os números que estão na minha fonte de dados. E aquilo que eu comentei no começo, sobre uma propriedade aqui chamada testContext, é esse cara que vai me dar a forma de conseguir acesso a esses dados. Então, vamos dar uma olhada aqui, lá no meu método somar. Ao invés de colocar um valor fixo, eu vou acessar a propriedade testContext.dataRow e aqui eu vou passar o nome do meu campo. No caso, é o valor 1. Ok? Ele retorna um object. Eu vou fazer um cast aqui para inteiro. Por que inteiro e não double? Porque ele vai identificar que o dado que eu tenho lá dentro cabe no inteiro. Ok? É o padrão dele. E como o inteiro cabe dentro de um double, sem problemas. Mesma coisa para o meu y. Eu vou pegar testContext.dataRow e vou pegar o valor 2. E também para o meu resultado esperado. Meu resultado esperado, o nome do campo é resultado. Então, agora sim, eu estou lendo as linhas da minha fonte de dados, do meu arquivo CSV, já indiquei para o meu teste isso. Se eu compilar, ele deve rodar os 5 testes novamente que eu tenho aqui. Então, Ctrl RA, tenho 5 testes. Vamos aguardar. Legal. Agora, olha que interessante. Apesar de eu ter 5 testes, eu tenho 8 resultados. Né? Por quê? Porque dentro do meu método somar, não é um método simples. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai falar, olha, para a linha 1 passou, para a linha 0 passou, para a linha 1, para a linha 2. Então, para o somar, ele executou 3 vezes. Por isso que eu tenho 8 testes e não 5. E se falhasse um, como é que seria o resultado? Vamos dar uma olhada nisso. Então, para editar minha fonte de dados, eu já vou editar o que eu tenho aqui dentro agora, que é o somar. Eu não vou editar mais o desktop porque ele importou para o meu projeto. E eu vou simular um erro na linha 2, na linha 1 aqui. 7 mais 5 eu vou falar que é 13, que eu espero 13. Eu vou compilar, vou rodar novamente. E se falhar uma linha, ele falha o teste inteiro. Se eu clicar no somar agora, tá? Então passou o primeiro, passou o terceiro, mas o segundo ele falou, olha, esperava 13, porém veio 12. Tá? Então
funciona também quando você erra. Deixa eu alterar aqui agora. Está tudo funcionando novamente. E vamos testar um novo cenário. Só para garantir que está tudo ok. Tenho aqui tudo rodando. Vamos dar uma olhada o que mais que eu posso usar, o que eu tenho disponível no meu framework de teste. A gente viu alguns atributos, né? A gente viu o test class, o test method, o expected exception. Eu tenho alguns outros atributos. Então, deixa eu marcar aqui. O data source também é um outro atributo que a gente viu. Eu tenho um atributo, por exemplo, para ignorar um método rapidamente. Eu não quero fazer o teste desse subtrair agora. Ok, eu posso comentar, mas eu posso simplesmente colocar um atributo ignore. E aí, quando eu rodar, o meu subtrair não será executado. Tá? É uma forma simples de ignorar o método de teste. Eu tenho alguns atributos também de metadados. Tá? Para que serve isso? Para, de repente, organizar o meu teste. Eu posso colocar meu teste em alguma categoria, dar uma prioridade para ele, falar quem que é o dono. Tá? E algum desses metadados eu posso integrar com a minha build. Então, eu posso falar, olha, o subtrair teste ele tem prioridade 1. E aí, quando eu for configurar a minha build dentro do TFS, eu posso falar, eu quero que você rode apenas os testes de prioridade 1, ou de prioridade menor ou igual a 5. Tá? O que mais? Eu posso falar que o meu teste pertence à categoria, aí eu tenho outro atributo que é o test category, e eu posso dar um nome qualquer aqui para ele, falar, sei lá, de operações básicas. E também na minha build eu posso falar, olha, rode apenas os testes de operações básicas. Quando que isso é útil? De novo, eu posso ter vários scripts de build. Eu posso ter um script de build que rode a integração contínua, outro que rode à noite. Então, a ideia da integração contínua é ser o mais rápido possível. É ter o feedback, é compilar o meu código, ver se os testes estão passando e me dar um feedback sobre se ela está compilando ou não o mais rápido possível. De repente, se eu tenho métodos que fazem teste de carga e coisas do tipo, eu não vou querer rodar isso toda hora durante o dia. Eu vou rodar isso uma vez por dia, sei lá, numa build noturna. Então, eu poderia ter categorias, teste de carga, teste de negócio, e na minha build eu escolho que tipo de teste que eu quero rodar. Eu tenho alguns outros atributos aqui. Atributo owner, André. Tenho atributos workItem. Posso falar que esse teste está relacionado com o bug ID 143. O que mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tenho mais um outro que é o description. Posso dar uma descrição. Então, este teste faz alguma coisa. Ok? Tem algum desses atributos. Eu dei o exemplo de build, alguns deles são utilizados na build, mas eu posso utilizá-los para categorizar, para organizar os meus testes. E onde que eu vejo isso? Eu vejo isso no menu Teste, opção Windows, Test View. Tá? Aqui no Test View, eu vou ver todos os métodos que eu tenho, então, todos os métodos aqui. Aqui algumas colunas que eu defini aqui como metadados, description, owner, prioridade, workItems, categorias. Eu posso agrupá-los, então eu vou agrupar aqui, por exemplo, por prioridade. Em prioridade eu posso ver todos os métodos que estão com prioridade 1. Aqui um outro grupo de métodos que não tem prioridade setada. Eu posso não agrupá-los, eu posso fazer filtro também. E aqui no filtro, vamos supor que eu quero filtrar por categoria. Então, seleciono Test Category e eu coloco operações básicas. Então, tenho aqui operações básicas, ele já me listou o teste. Se eu clicar aqui para rodar, ele vai estar desabilitado. Está desabilitado porque eu marquei esse teste como ignore. Se eu tirar esse comentário aqui,
compilar novamente, essa opção já deve estar habilitada. Então, com isso eu consigo filtrar. Olha, eu quero rodar agora, mesmo sem ter ido para build, só os testes da categoria operações básicas. Fiz o filtro aqui, botão direito, clique em rodar, e ele vai rodar o meu teste, subtrair teste, que é o único que está dentro da categoria operações básicas. Tá? É uma janela bastante útil para você agrupar, para você visualizar, filtrar os seus testes. Legal? Bom, nosso tempo já estourou aqui, já estamos em mais ou menos 30 minutos. E só recapitulando, só revisando o que a gente viu. Bom, a gente pegou uma classe básica, a gente viu como criar testes de unidade a partir de um wizard. A gente viu quais são os atributos principais, test class, test method. A gente viu o atributo data source, expected exception. Agora no final alguns atributos para trabalhar com metadados, test category, work item, description. A gente viu um pouco do test context sendo utilizado para um teste com fonte de dados, como que eu importo um CSV. A gente viu a parte de cobertura de código e test impact. Legal? Vamos finalizar esse vídeo agora e eu deixo para cobrir outros assuntos nos próximos vídeos. Legal? Por favor, comentem, deixem comentários do que vocês gostaram, que não gostaram, o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e vamos seguindo com essa publicação que eu espero que vocês gostem bastante. Legal? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.